E aí, na volta 35, no mesmo lugar em que o Durham bateu, na curva 6, Alonso também acabou no muro, num lugar difícil de remover ali, bateu, ficou, demorou para ser retirado, acho que durou 7 ou 8 voltas para fazer a limpeza, justamente por causa do serviço, lugar difícil de acessar. Até brinquei na transmissão, fosse aí um piloto da Alpine, né? A gente já ia falar, erro obrigatório aí, né? Mas o fato é que a corrida ficou bastante tempo neutralizada. Depois, relargada na volta 41, Verstappen voltou para a briga e era uma nova corrida, falei na transmissão junto com o Matheus. Pneu de pista seca, asfalto seco, todo mundo junto, não está descartado o Verstappen voltar para essa briga, porque reseta tudo, muda completamente o comportamento tanto da borracha, como do asfalto, como da dinâmica, como da forma de pilotar. E eu sempre digo aqui, piloto bom, e o Verstappen é um dos melhores, se ajusta rapidamente a novas variáveis, a nova condição de pista. É o que faz a grande diferença entre os extra classe e os muito bons, né? E aí tivemos então essa nova resetada, mas haveria uma resetada dentro da resetada, porque em pouco tempo começaria a chover de novo. O safety car formou esse trenzinho, né, de vários carros, e veio o aviso então, chuva forte em 3 minutos. E ela veio. E ela quase fez vítimas na ponta, porque o Norris passou reto, o Piastri também passou reto, e o Piastri acabou se estrepando. Ficou lá, caiu para fora da zona de pontos e teve que começar a se recuperar então, porque todo mundo passou por ele, demorou um tempão para conseguir trazer o carro de volta, perdeu bastante tempo, e é o que eu falei, cometer erro é do jogo, embora não seja desejável. Agora, o problema é que você se enfia em encrencas e não consegue se recuperar delas às vezes. Vamos lá. Na continuidade, o Leclerc também rodou e a Ferrari errou ao deixar os dois carros na pista, porque eles foram. As McLarens pararam para colocar intermediário conforme veio a chuva, o Verstappen ficou na pista uma volta a mais e as Ferraris ficaram na pista 2 voltas a mais, o que tirou eles de primeiro e segundo. Tá aqui a prova do crime, aqui embaixo, na volta 47, Hamilton primeiro, Leclerc segundo, caíram lá para o final da zona de pontos, 9º e 10º, né? A Ferrari já presenteando o Hamilton com a experiência completa de ser um piloto Ferrari. Vi a entrevista dele, ele falando assim, eu acho que a gente tem bem mais para esse carro, acho que eles vão esperar um final de semana mais normal, se não chover na China, uma pista permanente, uma pista já que tem curvas de alta, freadas fortes e uma longa reta, né? Já vai ajudar a entender melhor qual que é a ordem de forças, porque esse final de semana, além de ser o primeiro, e além de ser uma pista mais atípica, ainda teve muita chuva, e eu não tô falando só da Ferrari, tô falando de todo mundo. A gente não sabe se a Red Bull é um carro para tomar 16 segundos em poucas voltas mesmo, ou se foi uma circunstância de corrida, né? Continuando. Mais uma vítima da chuva, Lawson no mesmo lugar do Hadjar, na saída da curva 1, ficou pelo caminho, mais uma neutralização aí, antes do final. E era mais uma vítima. E aí, Bortoleto bateu, ficou de fora, vinha fazendo uma boa corrida, como eu comentei, mas a internet já tem teorias. Gente, ele desceu do carro e disse, rodei, quebrou, bati, etc. E a internet fica me mandando agora, mas porque a suspensão quebrou antes de bater, etc. Gente, o que isso importa, na verdade? Quando o cara estava em 13º, 14º, poderia ter chegado nos pontos, na verdade, porque o Hülkenberg estava numa posição na frente e chegou. Mas isso não muda nada. Não muda nada, porque isso não existe Ctrl Z na vida. Se a suspensão quebrou e a culpa da batida não foi do Bortoleto, tanto quanto melhor, a equipe sabe disso. Ele desceu do carro, pediu desculpas para a equipe, viu a entrevista oficial dele para a Fórmula 1, pediu desculpas para a equipe e acabou. Não tem que ficar descobrindo o sexo dos anjos. Não há uma grande conspiração contra os brasileiros. Vinha fazendo um ótimo final de semana, a imprensa gringa estava se derretendo em elogios. Era o melhor estreante até aqui. Pelo amor de Deus, mas já vai começar cedo, assim, a encher o saco. E nem acho crível que a suspensão tivesse quebrado antes da batida. A não ser que ele fale, a não ser que a equipe fale, não acho isso crível. Mas aí começa com um post no Reddit que alguém começa a me mandar, e aí os Sherlock Holmes da internet vão vendo. Não acho. Me mandaram no meio da transmissão. Lex, certeza absoluta de que a suspensão da Sauber tivesse quebrado e causado acidente, já teria uma declaração da equipe. Pensar além disso é terraplanismo. Exato, porque a equipe também sabe que ela tem que proteger
um novato, que ela não pode ficar fritando a cabeça dele. Se ele cometeu o erro, ele desceu muito tranquilo, ele sabe da importância do final de semana que ele fez, ele sabe da importância do que ele fez, e o mais importante, não será caixa de comentários que vai decidir o futuro do moleque na Fórmula 1, se ele continua, se ele não continua, se ele vai para a McLaren, se ele vai para a Cadillac, etc. Tá? Isso é completamente desnecessário. Mas enfim, abandonou, que chato, porque, como eu falei, era uma corrida de sobrevivência, o Hülkenberg sobreviveu, e eu acho importante, inclusive, ressaltar a importância que é ter um companheiro desse nível. Por quê? Ter um companheiro desse nível, quando fica na frente, como ficou no sábado, é bom para entender que, de fato, a classificação dele foi maiúscula. E que, quando não tem uma corrida tão boa assim, como não foi tão boa assim a corrida dele, vinha sendo digna, como eu falei, não estava sendo espetacular, olha onde o companheiro chegou. É uma demonstração de onde ele poderia estar. Então, se o Hülkenberg foi sétimo, ele poderia ter sido oitavo, nono ou décimo. Já teria feito pontos. Então, já seria muito bom já estrear com pontos, certo? No momento em que 1.600 pessoas nos assistem. Vamos lá, próximo slide. E aí, bandeirada no final, incólume a problemas, e a gente já dizer aqui, né? Apesar da escapada, fez uma boa corrida, um final de semana digno, fez a pole position, contornou a primeira curva na primeira posição e venceu a prova numa corrida de variáveis, de circunstâncias desafiadoras. Porque pensa, cada vez que chove e seca e muda, e previsão de chuva em 3 minutos, é uma oportunidade para escorregar no tomate. É uma oportunidade para errar, como errou, por exemplo, a Ferrari, né, com os dois. Então a McLaren e o Norris estão de parabéns esse final de semana. Por quê? Porque o tempo todo ali atrás tinha o Verstappen pronto para capitalizar. Essa era, como eles gostam de dizer em inglês, uma corrida do Norris, his to lose, ou seja, já era dele, mas era quem para perder? Quem era dono da corrida? E era ele, então era dele para ele perder. E foi isso, o tempo todo, o Verstappen ali e a Red Bull muito competente, esperando a chance. Por quê? Para vencer a corrida, no erro do cara que está na frente, você precisa ser o segundo. Assim como o Bortoleto para pontuar, precisava ter ficado sobrevivido na corrida para acontecer como aconteceu com o Hülkenberg, certo? Então, a gente tem que elogiar quando é preciso elogiar, narrador dando piadinha aí, chamando o Norris de dando moles, etc, né? Não fazemos esse tipo de coisa aqui. Inclusive, se você não quer ficar vendo apelidinho, na nossa transmissão a gente não apelida ninguém, porque eu acho isso extremamente desrespeitoso. Então, o Norris foi aí e entregou o que precisava, 100%. Não tem mais o ponto da volta mais rápida, né? Fez pole, venceu, acertou todas as trocas de pneu, voltou bem. Toda vez que você volta de pneu novo, pneu frio, etc., é uma chance de fazer besteira. Tá entregue. Um excelente resultado pro Norris.